A economia brasileira segue em recessão. A inflação deve passar dos 10% ainda este ano. O PIB de 2016 pode sofrer uma contração de 2% e terá o pior resultado em 25 anos. E para piorar, os analistas preveem um recuo de 2 bilhões de dólares na entrada de investimentos estrangeiros. Por esses e outros motivos, o assunto do Programação Nacional de hoje é como enfrentar, administrar e estruturar as empresas em momentos de crise. Por isso, temos em nossos estúdios o representante de uma empresa que atua no Brasil, na Europa e nos Estados Unidos, prestando assessoria e consultoria em áreas como governança corporativa, planejamento estratégico e soluções em gestão empresarial. Nosso convidado é o presidente da PKT, que trabalha para a Fundação Dom Cabral, na cidade de Campinas e região, Pádua Teixeira. E você pode ver esse e outros programas no nosso portal. É só acessar rs21.com.br. Inclusive, se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, alguma coisa que você está pensando aí em casa, ou se você quer entrar em contato com o Pádua Teixeira, acesse aí o nosso portal, entra no nosso e-mail, você está vendo aqui na tela, telefona pra gente. Vai ser um prazer conversar com você e responder as suas perguntas. Pádua, muito bem-vindo. Prazer estar aqui com você. Espero poder contribuir com os telespectadores nesse assunto tão polêmico que nós vamos tratar hoje. Bom, em primeiro momento eu gostaria de entender o que é a Fundação Dom Cabral, que você faz parte e que é tão reconhecida no mercado, na formação de executivos. Como é que funciona essa empresa? Simone, a Fundação Dom Cabral ela foi criada há 39 anos atrás por um grupo liderado por o Emerson de Almeida, que foi o grande mentor da Fundação Dom Cabral, e ele convidou um grupo de empresas para participar desse desafio de criar uma escola de negócios no Brasil com reconhecimento internacional. Então esse desafio começou há 39 anos e hoje a Fundação Dom Cabral é reconhecida como a melhor escola de negócios da América Latina. A Fundação Dom Cabral, todo ano, a Financial Times, publica as 50 melhores escolas de negócio do mundo. E nós temos o prazer de, desde a criação desse ranking, estar entre a melhor escola da América Latina e entre as melhores do mundo. Nós sempre estivemos entre as 20 melhores escolas do mundo. Me diz uma coisa, como é que é essa relação da PKT, em que você é presidente, essa empresa, com a Fundação Cabral? Então, a Fundação Dom Cabral ela decidiu criar um modelo para ter os seus negócios ser representada no Brasil e no mundo. Então ela desenvolveu um modelo de associados. Quem são os associados? São empresários, que nem eu sou, que cuidam dos interesses da Fundação Dom Cabral numa certa região. Os programas da Fundação, dá toda a assessoria às empresas que estão fazendo os programas da Fundação Dom Cabral na região. E são pessoas que têm um vínculo muito estreito, de longa data da Fundação. Por exemplo, eu fui executivo de uma empresa que foi uma das empresas que ajudou a Fundação Dom Cabral há 39 anos atrás. Então, o vínculo que a Fundação tem com esses associados é um vínculo de confiança e nós temos a mesma cultura, a mesma ética e todos os programas somos nós que trazemos para a região, no caso, a região de Campinas. Você me falou nos bastidores que vocês têm um lema de trabalho que é: a gente não trabalha com empresas, a gente trabalha para empresas. Queria que você falasse um pouco sobre essa proposta. É o inverso. É o inverso, vocês não trabalham para empresas, mas com empresas, desculpa. O nosso lema é que os nossos programas são programas educativos para os executivos, né? Nós procuramos formar os executivos, fornecer ferramentas de gestão para as empresas. Isto faz com que nós trabalhemos com as empresas. E o nosso interesse é que o executivo, as empresas executem dentro da sua cultura, do seu jeito de ser. Não adianta eu trazer um enlatado, uma coisa pronta para querer colocar numa empresa que não faz parte da cultura dela, do jeito de ser dela. Então nós trabalhamos com as pessoas, não para as pessoas. Então esse é o nosso grande desafio e é isso que nós perseguimos dentro dos nossos programas. Quando uma empresa contrata o seu serviço, o serviço da PKT, o que ela tem em vista? Quais são as necessidades das empresas que chamam vocês? Bom,
Dificilmente uma empresa chama uma empresa de consultoria quando está tudo bem, as coisas estão maravilhosas. Existem essas empresas, mas não são todas. Na verdade, o que a empresa precisa? Ela precisa desenvolver uma estratégia. Essa estratégia precisa ser executada. Aliás, este é o grande problema das empresas. Elas planejam, às vezes, muito bem, mas têm uma grande dificuldade de executar aquilo que foi planejado. Só para você ter um índice, hoje uma empresa ela tem que passar 5% do seu tempo planejando e 95% do seu tempo executando aquilo que ela planejou. Só que ela planeja 5% e não passa esses 95% do tempo executando o planejado. Ela passa esses 95% do tempo fazendo outras coisas, enquanto ela deveria se dedicar mais àquilo que ela planejou. Um pouco é o que a gente enfrenta até em dimensão pessoal, né? Chega lá a boa lista de fim de ano, a gente faz um monte de pedidos e de intenções e no fim muitas delas são deixadas de lado, né? Exatamente. Você vê, a empresa ela não é muito diferente da nossa vida, ela nem pode ser diferente. Então tudo aquilo que você aprende numa empresa, que você executa, tem uma relação direta com a vida pessoal de cada um. Isso as pessoas precisam entender, porque às vezes existe um paradigma que a vida pessoal é uma coisa e a vida na empresa é outra. É um engano. Isto tem uma relação direta. Com esse período de crise que a gente vive, depois a gente vai dar dados mais específicos para os nossos telespectadores, mas nesse momento de crise, as empresas têm procurado mais o seu serviço? Tem. É normal, porque hoje existem muitas dúvidas sobre o futuro, nosso futuro como país. As empresas estão preocupadas, os resultados nessa crise, que nem você começou a sua exposição, ela é muito forte. Isso, é claro, afeta todo mundo, afeta as empresas, o moral das empresas. E essa é a nossa grande preocupação, que o executivo não perca o seu foco. A empresa, nesse momento que perdeu o seu foco de atuação, ela vai sofrer muito mais do que as outras. Pádua, às vezes a gente de casa, assistindo um programa ou notícias no jornal, tem uma dificuldade para entender como é que aquela situação de uma empresa, ou o pessoal diz, olha, tem retração econômica, tem problemas no PIB, tem inflação, e nem sempre a gente consegue mensurar como é que isso afeta a vida privada. Gostaria que você falasse um pouco disso. Olha, o executivo hoje ele trabalha sob uma tensão muito maior do que em períodos normais, né? Porque ele tem que se preocupar com a vida da empresa, a saúde da empresa, a sua vida pessoal também. Existe uma preocupação muito grande hoje de desemprego, de resultados. Hoje a cobrança ela é muito forte. Então o estresse hoje que o executivo passa, ele é muito grande, essa que é a verdade. Mas eu acho que uma empresa ela não pode abandonar aquilo que ela planeja. É claro que existe planejamento de curto, médio e longo prazo. Ela não pode ficar planejando só o futuro, ela tem que olhar o que está acontecendo hoje. E essa ligação entre o curto, médio e longo prazo tem que ser muito bem feita. E as equipes nas empresas, é isso que eu sempre falo, quando visito as empresas, quando faço as minhas palestras, que precisa existir um alinhamento dentro da empresa, desde a alta direção até a execução dos projetos. E esta é a grande preocupação das empresas, principalmente dos líderes, porque nessas horas de crise, cada um quer dar um tiro para cada lado. Quer dar uma resposta. Isso, quer dar uma resposta imediata, do seu jeito, do jeito que imagina. Isso para a empresa é muito ruim. Então, nesse momento, haver um alinhamento organizacional nas decisões e nas ações são aspectos fundamentais. Então, para nós leigos, para nós que estamos aí na sociedade civil e nas nossas famílias, uma empresa que vai mal, no fundo, é o desemprego que surge, é um problema estrutural. É tudo. E não é só... existe uma coisa também que só é a moral das pessoas, é o estado de espírito das pessoas. Essa é uma grande preocupação que nós temos, né? Eu acho que tem empresas que estão indo muito bem, estão com resultados bons, apesar do momento que nós estamos vivendo,
E esse momento não pode afetar o moral, a performance das empresas. Isto acontece muito. A gente traz para dentro da empresa problemas que a empresa não tem. E a gente acha que esses problemas, pelo fato de estar acontecendo fora, a minha empresa está indo muito bem, obrigado, vai acontecer na empresa. Eu acho que esse é um cuidado que o executivo tem que ter. Guardar a saúde, o moral, a alegria de trabalhar das pessoas, o foco, o estado de espírito que a empresa tem quando ela está indo bem. Isso a gente tem que tomar muito cuidado para preservar. Porque uma empresa, quando ela tem algum problema, isso estampa na hora. Isso prejudica. Você fala, poxa, uma empresa está indo muito bem e eu trago um problema de fora, pode ser que as pessoas tragam este problema numa realidade que não existe. E dá uma dimensão também que não existe, né? Exatamente. Muito bem, pessoal, nós vamos continuar o nosso assunto sobre como crescer, como uma empresa pode crescer em época de crise no próximo bloco. Eu volto já já.